Boa noite, gente boa do Band News. Olha, comparado sobretudo com Portugal, Espanha e Itália, o Brasil ainda tem um baixo nível de consumo per capita de vinho, mas independentemente de números, existe agora um enorme interesse por tudo o que cerca o vinho. Eis aí um paradoxo. O Brasil é um mercado pequeno, mas um dos lugares no mundo onde o vinho é mais bem tratado. Tanto nos nossos melhores restaurantes, que têm cartas de vinho mais ricas que nas grandes casas europeias, sim senhor, acredite, como das importadoras. E meu convidado desta noite, em 2 pontos, é simplesmente o maior e mais importante. Ele vai dizer que não é o maior. Importador de vinhos do país, dono e fundador da Mistral e da Vinci. E ele viaja o mundo todo, todos os anos, em busca dos melhores rótulos e dos melhores contratos para abastecer os brasileiros com o melhor do mundo do vinho. Eu brindo aqui com o irresistível Chateau Band News TV. Bom, hein? Ao senhor do vinho, Ciro Lilla. Boa noite, Ciro Lilla. Boa noite, Salomão. Eu vim aqui com um óculos especial hoje. Ah, é? Vou estrear com você um óculos aqui de tartaruga, igual que o Jô Soares usa no programa. Combinamos fazer a mesma armação. Olha aqui, Pedro, você pessoalmente escolheu a dedo os vinhos que compõem o portfólio da Mistral. Onde é que um vinho escolhido para ser introduzido no mercado, você tem ideia disso? Bom, depende de muita coisa. Eu tenho o vinho em si, tenho que gostar do vinho, reconhecer qualidades no vinho. Para isso eu tenho uma sorte, que eu tenho mais ou menos o que eu chamo de paladar universal. Se eu gosto, a maioria gosta. Porque tem gente que gosta do que pouca gente gosta, né? Não tem nada de errado, mas é uma característica. Depois tem que ver a história da vinícola. Eu prefiro vinícolas familiares, pequenas. Às vezes você tem que ver também a filosofia, o que vem pela frente, se tem uma sucessão. Então tem uma série de coisas. Agora, basicamente é o vinho, a qualidade do vinho que determina a importação. Ciro, por que os vinhos estão tão caros? Por que eles estão tão caros, mais caros ainda depois da desvalorização bruta do real? Você deve ter dicas para dar ao seu público aí sobre o que está bombando nesse momento. Bom, por um lado está mesmo caro, porque tem uma carga tributária astronômica, que aliás vai aumentar agora em 1º de dezembro, com o IPI ad valorem. É bom comprar agora? Eu vou comprar agora, 1º de dezembro sobe 10% os vinhos, 20% vinho do Porto e vinho Madeira e 30% destilados, né? E além disso teve a desvalorização brutal da moeda também. Por outro lado, o vinho é talvez a bebida que melhor possa se sair nessa situação, porque a variedade é tão grande, é tamanha variedade, que você sempre pode mudar ou de região, ou mesmo dentro da linha de um produtor, escolher um vinho mais barato que fique no seu orçamento. Você pega, por exemplo, o nosso amigo Catena. Ele tem ali 6, 7 níveis de vinho, 6, 7 níveis de preço, todos são muito bons, e você muda uma categoria, você continua bebendo bem, gastando a mesma coisa. Então o vinho sofre com a desvalorização, sofre com a carga tributária, mas tem essa variedade que ajuda a superar essa situação. Mas você falou no Catena, continua grande o Catena Zapata? Continua melhor que nunca. Quanto está a garrafa de Catena Zapata? E, Salomão, agora sem assustar. Eu acho que sai... É um vinho argentino? Um vinho argentino, acho que sai por volta de uns R$95. Você não está cobrando mais em dólar? Não, em dólar, você cobra em dólar e transforma em real na hora da venda, né? Mas nós estamos com uma cotação de 3,49, não estamos... Eu me pergunto que cotação está bom. Quando eu pago, eu estou pagando 3,90.
Quando vende, estão vendendo a 3,49. E tem promoções, tem tido continuamente promoções com o dólar a 2,59, que também ajuda a superar a situação. Então, tem muito vinho da Mistral que está com o dólar a 2,59. Você vai fazer alguma promoção com dólar a 2,59? Estamos fazendo de Portugal e Espanha, de alguns vinhos, e depois, no fim do ano, vamos fazer a grande promoção com 2.000 vinhos a 2,59. Agora, nós falamos em Portugal, está bombando agora, há alguma coisa especial que esteja acontecendo? Salomão, É a ocasião especial para se beber o vinho do Porto? Bom, o vinho do Porto, sem dúvida nenhuma, porque, como eu disse, vai aumentar 20% a partir de 1º de dezembro. Fora tudo que já aumentou pela desvalorização. Agora, uma dica interessante é o seguinte: os produtores, ficar nos melhores produtores, eles sempre têm um vinho mais barato. Então, por exemplo, você pega um Nieport, um Simito, nosso amigo Dominique, são dos produtores do mais alto nível, produzem alguns dos melhores vinhos de Portugal. Mas eles têm vinhos mais simples e mais baratos também. E tem a garantia do produtor. Então, acho que nesse período de crise, as melhores oportunidades estão com os produtores mais conhecidos, mais reputados e pegar os vinhos mais simples deles. É melhor do que ir para se aventurar num vinho desconhecido, que pode ser muito fraco. Mas os vinhos portugueses estão com preço igual? Os vinhos portugueses estão, entre os europeus, talvez sejam os que tenham a melhor relação custo-benefício hoje em dia. Tem muito vinho bom e a bom preço em Portugal, até pela crise que Portugal passou, fez um ajuste sério na economia, o pessoal sofreu muito, foi difícil vender vinho, agora estão se recuperando, mas os preços ainda continuam bem razoáveis. Ciro, bom que eu esteja com você. Qual o mistério, o segredo da rolha Screw Cap? A Screw Cap, que é aquela rolinha metálica, aquela rosca metálica, existe a prevenção de alguns consumidores contra ela, mas é injustificada, porque está provado que a Screw Cap talvez seja melhor do que a rolha para fechar uma garrafa de vinho, e mesmo para envelhecer o vinho. Então hoje a situação é a seguinte: os conhecedores sabem que a Screw Cap é boa, tem uma certa resistência pela tradição. Para vinhos brancos e rosados, ela está cada ano mais e mais vinhos são fechados com Screw Cap, mas a rolha ainda para os grandes vinhos tintos continua dominando, mas é mais uma questão emocional do que técnica. Ciro, como escolher um vinho em um restaurante? Qual é o cerimonial para isso? Bom, você primeiro tem que ver o que você vai comer, é o primeiro passo, né? Então você vai pedir o que você vai comer, pede um vinho tinto, um vinho branco, um vinho encorpado, um vinho delicado. Aí você vai se você tem uma preferência de uva, você vai pela uva, mas o principal é você procurar um nome conhecido. Eu costumo dizer que às vezes você encontra uma carta de vinho que você não conhece nada. Não conhece um produtor, não conhece um vinho, nada. É mais ou menos como você já deve ter estado nessa situação. Você está num país onde você não domina a língua, pegar um cardápio em língua estrangeira que você não entende nada. É terrível, você fica na mão do garçom, etc. Então, acho que a pessoa ficar nos nomes desconhecidos e é uma boa dica e compatibilizar com a comida e com o orçamento, lógico, né? Mas quando nós temos o nome, nós temos um preço caro pela frente também? Não, nem sempre, Salomão. Como eu disse, todo bom produtor tem também vinhos mais baratos. A garantia que você tem é o produtor, Salomão. Agora, o que é tão importante assim? O que é mais importante a uva, saber a que uva nós estamos tomando, com que foi produzido o vinho? Acho que o que mais marca o vinho, tem inúmeras características que definem um vinho. A origem, o terroir, o país onde ele é produzido, a maneira de produzir, mas a uva é acho que a mais importante, a mais dominante. Então, se você gosta de um vinho mais delicado, você tem a Pinot Noir. Se você gosta de um vinho mais encorpado, você tem a Cabernet Sauvignon. Então, não é que uma seja melhor do que a outra, mas é questão de gosto e de ocasião. Então, eu acho que a uva realmente é muito importante. Eu, por exemplo, sou apaixonado pela Pinot Noir, e mais do que pela Cabernet Sauvignon. Então eu dou uma certa preferência a vinhos da Pinot Noir, né? Ciro, você está no meio de tudo isso. O que mudou na produção do vinho nos últimos 20 anos? Mudou bastante coisa. No vinhedo, quase todo mundo, ou praticamente todo bom vinho hoje é produzido de forma orgânica. Então não se usa mais pesticida, adubo químico, nada, né? É muito natural a produção. Isso generalizou
bastante. Então, acho que todo bom vinho é produzido assim. Isso no vinhedo. Outra coisa que no vinhedo aconteceu, é o que chama poda verde. Você, antes da colheita, você corta alguns cachos para ficar menos cachos na videira, para concentrar mais a qualidade do vinho. E na vinícola em si, acho que duas coisas que aconteceram, uma mais recente, é o menor uso do barrica de carvalho. Hoje em dia se prefere vinhos menos marcados pelo carvalho. E uma que tem por volta de 20 anos, que é o controle de temperatura de fermentação, que permitiu que lugares muito quentes também produzissem grandes vinhos. Mas alguns vinhos são envelhecidos em barricas de carvalho. Por quê? Quase todo grande vinho é envelhecido em barrica de carvalho, porque o carvalho ele passa uma pequena quantidade de ar pelos poros do carvalho, permite então o amadurecimento do vinho. O carvalho, especialmente o carvalho novo, passa um certo gosto de baunilha para o vinho, que também é interessante. Então, esse casamento do vinho com o carvalho, que no início era só para transporte do vinho, na época dos celtas, aí se descobriu que o carvalho passa qualidades para o vinho. Agora, é uma coisa delicada. Se você pega um vinho delicado e põe no barril de carvalho, vira o que a gente chama uma sopa de carvalho. Você só sente o carvalho, o gosto da madeira. Mas se você puser um vinho encorpado, com estrutura, no carvalho, ele melhora muito. Todo grande vinho tinto e muitos dos melhores brancos passam por carvalho hoje em dia. Você está passando uma série de informações boas para a gente, hein, Silvio? O papo não termina nunca, né, Salomão? Não termina. Não. Agora, um vinho é melhor do que outro por ser orgânico? Ou é uma grande bobagem? Não, se você levar a extremos, você arrisca. Tem regiões onde orgânico quase todos são. O que se fala hoje em dia do biodinâmico, que é um degrau acima. Não quer dizer que é melhor. Porque às vezes em situações muito ruins, na colheita muito ruim, etc., você não vai perder toda a colheita com uma praga, porque é um ano muito chuvoso, porque você é radical e não quer dar. É como você não gostar de dar remédio, é uma coisa. Você nunca dá um remédio em nenhuma situação, eu acho um exagero. Explica aqui pra gente por que alguns vinhos são mais caros que os outros. Bom, tem muita coisa que influi aí, o preço, desde o preço do vinhedo... Continua com a aula. Então, o preço do vinhedo, que tem que amortizar. Tem os vinhos melhores, o rendimento é menor, você produz menos vinhos por videira, menos quantidade. Você usa as barricas de carvalho que são caríssimas. Você faz aquela poda que eu falei de jogar fora alguns cachos por videira, também é um negócio caro. Então, uma parte é o custo de produção que é maior. Quando você chega nos muito caros, aí é um desequilíbrio de oferta e procura, não tem mais a ver com o custo. É que você vai comprar um vinho de milhares de dólares, você tomou a insensata decisão, a menos que você seja um multimilionário, de competir por aquela garrafa com os maiores milionários do mundo. Eles querem exatamente aquele vinho, pega o Chateau Petrus. Todos os milionários do mundo querem aquele vinho, então você vai competir com eles porque não pode aumentar a produção. Esse também o nome do vinho está ligado ao vinhedo. Então, como vinhedo, você não pode aumentar indefinidamente, comprar o vizinho e pôr o mesmo nome no vinho. Você acha que o Petrus é o melhor do mundo? Ou você vai um pouco no Chateau Latour? Salomão, eu acho que todo ano tem o vizinho desses vinhos que produz, vizinho que produz um vinho tão bom quanto eles, por um preço muito menor. Eu não diria que eles sistematicamente sejam os melhores, não. Eles são grandes vinhos, às vezes são os melhores. Tem algum ano que te chama a sua atenção? No Petrus, por exemplo, continua sendo 82? Se fala muito do 82, do 90, mas aí entra naquele capítulo dos vinhos que você vai disputar com os maiores milionários do mundo e se você espera um vinho 10, 20 vezes melhor do que um outro Bordeaux, no caso do Petrus, da região de Pomerol, você vai dizer que ele é 10, 20 vezes melhor? Não é. Ele é um pouco melhor e custa muito mais caro. Você falou há pouco aqui em terroir. O que é um terroir? Terroir é o conjunto de de tudo que serve com vinhedo. A localização, o clima, a insolação, a exposição ao sol, a drenagem. Tudo isso forma um conjunto de condições que você chama de terroir, a palavra francesa que se usa no mundo inteiro sem tradução. Há algum terroir aqui para os nossos políticos?
Não acho que... Não sei. Eles nadam em dinheiro, debocham da gente. Estamos aqui, ano após ano, atrás de um bom terroir. E pagando mais impostos cada vez mais, né? Ô, Ciro, quando é possível devolver um vinho em um restaurante? Muito boa pergunta, Salomão. Por incrível que pareça, tem gente que acha bonito, acha quase bonito com a namorada devolvendo um vinho no restaurante, porque não gostou do vinho. A maioria das vezes que eu observo é porque pede um vinho caro, achando que vai ser 10 vezes melhor do que o vinho que está acostumado a beber e não é. Na verdade, os dois únicos motivos é se o vinho estiver oxidado, quer dizer, ele, por um problema na rolha vazou, ou vinho muito velho ele oxidou. Você percebe isso pela cor do vinho, que o tinto fica amarronzado e o branco fica um amarelo forte. E o cheiro? E o cheiro de oxidação. Ou se o vinho tiver buchonê. Buchonê é um fungo que dá na rolha, aleatoriamente, pode ser o melhor vinho do mundo, já me aconteceu com o Chateau Latour, o buchonê, porque o problema é na rolha. Mas isso é fácil de perceber que dá um cheiro de mofo muito forte. Às vezes você fica numa situação delicada porque você fica na dúvida, está muito leve o cheiro de mofo. Então fica uma dica para o telespectador. Deixe o vinho no copo um tempo, que ele vai piorando até ficar absolutamente claro que ele tem um cheiro de mofo e ele dá buchonê. Mas tirando esses dois motivos, não há por que devolver o vinho. Buchonê. Buchonê, que vem de bouchon, que é rolha em francês. Vou tomar uma coisa. Você já devolveu algum vinho no restaurante? Já devolvi. Vocês contam uma história disso? Não, já aconteceu de devolver pelo vinho tá, buchonê. Basicamente pelo Você vinho. chamou o maître? Bom, eu peço para o sommelier para provar o vinho também, para confirmar que está. E se ele estiver na dúvida ou ele estiver na dúvida, a gente deixa de lado um tempo e aí se comprova que está buchonê. Aconteceu algumas vezes. Hoje está menor o problema, mas até alguns anos atrás tinha uma porcentagem razoável, parece que 3% dos vinhos com problema de rolha com defeito. Vamos imaginar o seguinte, um vinho, um Chateau Talbot. Você tem certeza que aquilo está buchonete? Tem certeza que aquilo não está bom? Bom, primeira dica, se você está acostumado a tomar o vinho e aquela garrafa está diferente do que você está acostumado, é sinal de problema. Mas se o buchonê pode acontecer com o Chateau Talbot, claro, é um problema na rolha, ele é rolha de cortiça. Mas aí ele dá um cheiro, um gosto e um cheiro de mofo, muito claro. E se você deixa no copo durante uns 5, 10 minutos, fica claríssimo esse cheiro. Então não dá muita dúvida para você. O chato, às vezes, é quando ele está levissimamente de buchonê, aí fica a seu critério devolver ou não. Mas se o sommelier não concorda, fica uma situação delicada. O sommelier normalmente aceita a devolução sem problema. Mas você já assistiu alguma cena num restaurante? Você viu, talvez não com você. Tem um caso clássico que aconteceu com um grande amigo meu, muito querido amigo Clóvis Siqueira, que era dono do restaurante La Cave, e chegou um casalzinho e pediu um vinho muito simples. Aí o rapaz resolveu fazer bonito e falou que devolveu o vinho. Então o maître perguntou por quê. Ele falou, não, porque o vinho está com problema. Então ele chamou meu amigo, que entendia de vinho, o Clóvis, foi até a mesa e perguntou para o rapaz, mas qual o problema que o senhor viu? Não é problema, que o vinho não está bom. Ele falou, não é que o vinho não está bom, o vinho não é bom, ele é assim mesmo. Desopilou o fígado, provavelmente perdeu o cliente, mas isso acontece. A maioria dos casos de pessoas de devolução de vinho, que chegam ao nosso conhecimento, não tem motivo nenhum para o vinho ter sido devolvido. Acho que, por exemplo, já devolveram Beaujolais porque estava com pouco corpo, Barolo porque estava muito encorpado, muito tânico. São coisas que são características do vinho. Você falou em Beaujolais, agora a terceira quinta-feira de novembro. A terceira quinta-feira de novembro, no mundo inteiro, no mesmo dia, aparece o Beaujolais. A Mistral está preparada? É uma operação de logística grande, mas está preparada. Se tudo correr bem, não tiver... Onde é que nasceu isso, hein? Onde é que nasceu o mito Beaujolais? Bom, na região da... Eu gosto de tomar um Beaujolais, de vez em quando ele está geladinho. Não geladinho, não. Aliás, isso é interessante. A temperatura do vinho branco, quando é servido geladíssimo, está errado. Está totalmente errado, você está destruindo o vinho, jogando o dinheiro fora. É um absurdo, você tem que pegar o vinho da geladeira e pôr na mesa, e não pegar o vinho da geladeira e pôr no balde de gelo.
O vinho gelado é um desperdício de dinheiro, porque amortece as papilas gustativas, as moléculas do aroma não se libertam, então você não tem aroma nem sabor, você está jogando dinheiro fora. Os sommeliers sabem disso, mas os clientes resistem. Muita gente resiste, quer tomar um vinho branco gelado. Isso é uma bobagem. Mas o Beaujolais, essa popularização, foi depois da Segunda Guerra, que os americanos estiveram na França, os soldados, aí viram aquela festa do Beaujolais, que já acontecia na época da colheita, logo depois da colheita, e levaram isso para os Estados Unidos, depois se espalhou pelo mundo todo. E é verdade, se você chegar na Nova Zelândia, na Austrália, na terceira quinta-feira de novembro, o vinho está lá. É uma operação de guerra. Por que uns vinhos podem envelhecer e outros não? Bom, o que faz o vinho envelhecer é a acidez, a longevidade do vinho é a acidez, o tanino e o álcool. Então, um vinho que tenha uma boa acidez, um bom teor de taninos e teor alcoólico, ele vai durar por muito tempo. Se você pegar um vinho branco, por exemplo, levinho, baixo teor alcoólico, pouca acidez, ele vai durar pouco tempo. Então, mas você pode ter um vinho branco muito longevo, especialmente se ele tem bastante acidez. Eu, por exemplo, gosto muito de vinho branco com 10 anos de idade, mas precisa ser um vinho que tenha partida com uma acidez alta. Você sabe, eu estive agora pensando assim, quando é que nós bebemos um Petrus? Quando o Ceruleta convida. Os grandes Bordeaux, eu acho um pecado bebê-los com menos de 15, 20 anos. Eu acho que é uma necessidade de esperar. Eles são muito melhores depois de 15, 20 anos do que quando jovens. Hoje em dia você pode beber qualquer vinho jovem, porque ele já chega no mercado de uma forma que você possa consumir. Não é aquele tânico insuportável que era antigamente. Mas os melhores vinhos tintos e os melhores brancos envelhecem ainda um bom tempo. Existe uma idade específica boa, indicada para se beber um bom vinho? É que varia muito. Um vinho dele, um Beaujolais, quanto mais jovem, melhor. Um grande Bordeaux, uns 20 anos. Um grande Borgonha, também uns 20 anos. Eu tenho bebido, a única vantagem de ficar velho é os vinhos que você guardou. Então, eu tenho bebido Borgonhas de 1985, que são 30 anos, né? 95, são 30 anos. Então, perfeitos. Mas você poderia ter bebido jovem também. Quando dá certo você envelhecer, porque é um jogo arriscado, você pode perder o vinho. Ele pode ir no meio do caminho sem você saber ele ter passado. Mas quando dá certo, quando você pega um vinho e ele está no apogeu, assim, com 20, 30 anos, é uma experiência muito mais marcante do que beber o vinho jovem. Você acha que tem mais gente lendo, aprendendo mais sobre vinho? Muito mais. O nível de conhecimento de vinho do brasileiro é muito bom. Quando nós fazemos aquela feira de vinhos aqui, cada 2 anos, que recebemos 100 produtores, eles ficam impressionados de como o brasileiro entende de vinho. Se a carga tributária não fosse tão alta, sem dúvida o Brasil seria um grande consumidor de vinho, porque o brasileiro se dá bem com o vinho. A história, a viagem, a variedade, a alegria do vinho. Então é um pecado realmente a carga tributária ser tão alta e afastar o vinho das pessoas. Cirila, gostei da aula. Valeu a aula. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Gente, vinho sempre será um assunto nobre. Aqui, em qualquer lugar. Grande abraço, boa noite. Até aí.